Boa tarde, pessoal. Dando continuidade ao nosso assunto sobre o segundo reinado, é bom a gente fazer uma contextualização, né? O segundo reinado ele inicia com o fim das regências, né? Nós tivemos a abdicação do trono de Dom Pedro I em favor de seu filho, o, e o problema é que o filho só tinha 5 anos de idade. Aí foi convocado as regências, né, para governar o país até que ele chegasse à maioridade. Nesse período também, que o império ele era governado pelos regentes, tivemos uma série de rebeliões em várias províncias, em vários cantos do país, que buscavam separar-se do Brasil e criar países independentes. E aí foi um período muito turbulento politicamente, e até que chega um momento, passado alguns anos, o imperador já tinha 14 anos de idade, os políticos, tanto liberais quanto conservadores, liderados pelos conservadores, que começaram a propor isso, eles começaram a achar o seguinte, que para dar uma segurança maior, quem tinha que começar a governar seria o imperador. E aí, só que eles nessa época só tinha 14 anos. Eles tiveram que criar uma lei que passava a considerar ele com 14 anos maior de idade. E assim acabaria a regência e ele passaria a governar o país, o império. E aí ele foi coroado, né? Nós temos aqui, após ser coroado imperador do Brasil, depois da campanha da maioridade, né, que fez com que ele se tornasse maior de idade aos 14 anos, ele convocou o grupo liberal para compor, né, o primeiro ministério. Abrindo um parênteses aqui também, a gente tem que ter sempre na cabeça que nesse momento no Brasil nós tínhamos dois grandes grupos políticos com ideias diferentes. Nós tínhamos os conservadores, né, que basicamente era um grupo que defendia um poder mais centralizado ali nas mãos do imperador, né? Era um grupo mais próximo ao imperador. E os liberais, que inclusive alguns deles já começavam a falar na questão da libertação dos escravos, o poder mais descentralizado nas províncias e por aí vai. Então, geralmente eram os liberais que estavam do lado das revoluções, das rebeliões que aconteciam nas províncias. E aí, ao assumir o poder, os conservadores contribuíram, né, para aprovar a lei da maioridade para o Dom Pedro II assumir o trono, e ao assumir o trono, Dom Pedro chama os liberais para compor o ministério. Isso vai desagradar os conservadores. E aí eles passam a pressionar o imperador, que acaba por dissolver a Câmara e convocar novas eleições. Ou seja, a turbulência política, mesmo com o Dom Pedro II assumindo o trono, ela continua. Aí os liberais, para vencer as eleições, eles usaram todos os artifícios possíveis, né, para vencer as eleições de 1840. E aí, quais foram esses artifícios? Falsificação de voto, roubo de urnas e até mesmo uso de violência contra eleitores e adversários políticos. Foi muito comum nessa eleição. E aí, por conta de todos esses processos, essas eleições ficaram conhecidas como as eleições do cacete. Os liberais ganharam, só que vencendo as eleições, mesmo assim eles não garantiram a sonhada estabilidade política. A coisa continuou sendo muito turbulenta, né, a discussão política ali no Império. E aí, nesse momento, ainda continuava algumas rebeliões no sul, no Rio Grande do Sul. Nós tínhamos a Guerra dos Farrapos, que era um movimento separatista, que queria separar o Rio Grande do Sul do Brasil. E isso fortalecia o argumento dos conservadores, que os conservadores eles defendiam a centralização política para tentar restabelecer a ordem interna, para tentar manter o país unificado. E aí, em 1841, março de 1841, o imperador acaba convocando os conservadores para fazer parte de um novo gabinete para compor
um novo gabinete, né? Acabar com o gabinete liberais e tentar uma outra forma, né? Montar um outro gabinete político para tentar conter os conflitos existentes na política naquele momento. Essa medida, ela revolta os liberais, né? Sempre vão ter essa ideia que tem ali liberais de um lado, conservadores do outro. Quando o imperador buscava governar com os liberais, deixava os conservadores insatisfeitos. Quando buscava governar com os conservadores, quem ficava insatisfeito eram os liberais. E aí, por conta disso, do imperador se aproximar dos conservadores para compor um governo, as províncias de São Paulo e Minas Gerais, no ano de 1842, acabam se rebelando contra o Império, né, para tentar preservar seus poderes. Aí, mas esses movimentos eles foram rapidamente controlados pelas tropas imperiais. Depois desse episódio, começou a ficar muito clara a diferença entre os dois partidos políticos, mas que na prática acabou sendo adotado um modelo de centralização que era defendido pelos conservadores. Quando chega, se você pega ali entre o final da década de 1930, que é quando há ali o golpe da maioridade, e os anos de 1800, gente, aqui é 1830, 1830 e 1860, os conservadores eles conseguiram impor na política no segundo reinado, ou seja, os conservadores conseguiram compor gabinetes e manter ali no poder, mesmo tendo ali um embate constante com os liberais, né? Os liberais, ainda que defendesse um projeto distinto, quando em alguns momentos assumiram o poder, as políticas eles sempre seguiam as políticas estabelecidas pelos conservadores. Aí há um momento no Brasil que o imperador tenta implementar algo como se fosse o parlamentarismo, que com a chegada do Dom Pedro ao trono, é restituído o poder moderador e o Conselho de Estado. O poder moderador é aquele poder que dava ao imperador um poder ditatorial, de poder dissolver a Câmara, fechar a Câmara, o Congresso, demitir ministros, mesmo os congressistas tendo sido eleitos em eleições, né? E aí, durante a regência, o poder moderador ele tinha sido suspenso, porque não faria sentido o poder moderador na mão de uma outra pessoa que não fosse o imperador. Mas com o imperador retomando o poder, esse poder ele foi restaurado. E aí, em 1847, o imperador ainda criou, através de um decreto, um novo cargo, que seria um conselho de ministros, né, o presidente para o conselho de ministros. E aí, que seria uma pessoa nomeada pessoalmente por Dom Pedro II. Isso, aparentemente, ele inspirava esse modelo, ali tem um presidente do conselho de ministros, né, que ia governar ali com ele, num modelo parlamentarista do Reino Unido. Pois lá no Reino Unido, o modelo parlamentarista é o seguinte: existe o rei, a rainha, no caso, a realeza, mas quem de fato governa o país a figura que de fato governa o país ele é escolhido pelo partido que obtém a maioria dos votos nas eleições. Ou seja, existe a eleição, o partido que tem mais votos, ele escolhe o primeiro-ministro. Escolhido o primeiro-ministro, ele define quem é que vai fazer parte do seu gabinete de governo, quem será os seus ministros. No Brasil, do segundo reinado, apesar do Dom Pedro II criar um presidente do Conselho de Ministros que faria parte desse, que seria o equivalente ao primeiro-ministro da Inglaterra, ao invés desse presidente do Conselho ele ser escolhido pelos parlamentares, pelos congressistas, aqui ele era escolhido e subordinado ao imperador. O imperador continuava com o poder moderador dele. Ele podia, inclusive, demitir. Ele escolhia e podia demitir o presidente do conselho. Ele também poderia
demitir todo o ministério, dissolver Câmara, convocar novas eleições, ou seja, com o poder ditatorial, que era o poder moderador. Então, por isso é que esse período, essa organização do Dom Pedro II ficou conhecido como parlamentarismo às avessas, porque não era bem o que acontecia na Inglaterra, a ideia do parlamentarismo inglês. A rotatividade, ou seja, a rotatividade que caracterizou os ministérios de Dom Pedro II, ou seja, uma hora conservadores, outra hora liberais, eles estavam sempre ali se enfrentando continuamente, né? E aí vai ter um fim nisso em 1853, quando um conservador chamado Honório Carneiro Leão, ele chefia o gabinete de governo e inclui nesse gabinete alguns representantes liberais. E esse gabinete ficou conhecido como Ministério da Conciliação. É um período de maior estabilidade política, né? Acaba um pouco mais aquela rivalidade, né? Aquelas disputas constantes entre liberais e conservadores. Isso também foi possível porque tinha a última das revoluções, das rebeliões que aconteciam pelo interior do país, a revolta dos praieiros, que aconteceu lá em Recife. Ela tinha chegado ao fim, né? E os últimos radicais do Império, nesse caso, teriam sido derrotados, e aí tinha garantido, né, a estabilidade, o Estado Nacional, né, a integridade do Estado Nacional havia se consolidado. Então aí é um momento de maior tranquilidade e por isso é possível criar esse Ministério da Conciliação, né? Menos rivalidade entre os dois principais grupos políticos. Durante o Império também é feita uma lei no Brasil que ficou conhecida como a Lei das Terras. Isso porque no Brasil, desde o período colonial, as terras elas podiam ser obtidas através da posse, ou seja, a pessoa chegava e ia lá, cercava um pedaço de terra, marcava um pedaço de terra dizendo que era dele, poderia comprar de outros que já tinham marcado, tinham cercado, ou então alguém que a coroa chegava diretamente e falava, olha, eu vou lhe dar uma terra ali, em tal lugar assim. E aí, com essa lei de 1850, eles vão mudar isso. A lei vai determinar que só é possível a pessoa adquirir terra através por compra, né? Só se ele chegasse e comprasse. A compra seria o único meio de aquisição de terra no Brasil. Agora, por que dessa lei? Essa lei ela vem num momento de diminuição do fluxo de escravizados aqui para o país e ela vai atender aos interesses dos grandes proprietários rurais, principalmente os cafeicultores, porque se diminuía a mão de obra de escravos que chegava, ao fazer uma lei dessa, né, então havia uma preocupação dessas pessoas, desses grandes proprietários rurais, de grandes cafeicultores, com a falta de mão de obra. E ao criar uma lei dessa, impedia que pessoas pobres ou negros libertos, eles chegassem ali e se apossassem, né, das terras. E eles teriam que comprar. E dificilmente um trabalhador pobre ou um negro liberto, né, um ex-escravo, ele teria recursos, dinheiro, para comprar suas terras. Então, e a lei, dessa forma, ajudava a garantir mão de obra barata para as atividades agropecuárias. Ou seja, o pobre ali, ele não tinha como, ele não tinha dinheiro para comprar terra, então ele não podia se apossar dessas terras e ele ficava ali, ele era obrigado a continuar trabalhando nas fazendas, né, dos grandes proprietários. Junto com essa lei, a gente vai ter também uma definição de política para os indígenas, né, que, olha só, junto com essa discussão, surge ali as propostas em relação aos indígenas. Um cara chamado Francisco Adolfo de Vanhagem, por exemplo, olha o que ele defendia. Ele defendia que os índios, né, os nativos, eles eram selvagens e que precisava ser disciplinado pelo uso da força. Por isso, na visão dele, esses indígenas eles não deveriam ter direito à terra,
mas que eles teriam que trabalhar de modo compulsório nas lavouras. Ou seja, não tem nada que regularizar a terra, dizer que os indígenas têm direito à terra. Como eles são selvagens, e para eles aprender os costumes da civilização, eles têm que estar convivendo junto com os portugueses, e aí eles têm que trabalhar de forma forçada para os portugueses. Isso atacava diretamente a política indigenista que era proposta por José Bonifácio, que queria integrar os indígenas à sociedade imperial. Essa ideia era bem aceita, né? Apesar da ideia ser bem aceita pela sociedade, as elites agrárias, o Estado imperial acabou optando pela ideia da catequização, né, dos indígenas. Ele vai, por meio da catequese, ele vai direcionar os indígenas à civilização, entre aspas, né, semelhante ao que aconteceu no período colonial. Não vai mudar o processo em relação ao indígena do período colonial nessa época, né? Então, em 1845, ele vai proclamar o regulamento acerca das missões e catequeses e civilização dos índios. Essa medida pretendia ter amplo controle sobre as populações indígenas e os missionários. A lei autorizava que missionários capuchinhos se instalassem nas províncias, né? E a ideia era atrair os indígenas para as aldeias, ensinar eles a doutrina cristã e mandar construir igrejas, alfabetizá-los, realizar casamentos com os nativos, né, que seria uma forma de, além de estar ali cristianizando esses indígenas, também eles achavam que deveriam haver uma mesclagem ali para ter um processo de aculturamento, né, os indígenas se aproximar da cultura europeia. E aí, desse modo, os indígenas seriam transformados em mão de obra aclimatada, ou seja, acostumar com o trabalho que era colocado pelos portugueses. Essa política missionária ela não vai ter efeito, ela vai fracassar na maioria das vezes, e o motivo disso era a falta de verba, ou o fato de muitos nativos se recusar à autoridade dos capuchinhos, né? Os índios atacavam aldeamentos, decidiam viver longe desses locais, fugiam e exigiam uma certa autonomia em relação aos capuchinhos. Mas mesmo assim, esse regulamento ele acabou perdurando por todo o período do Segundo Império. Outro fato importante para a gente observar do Segundo Império é a Guerra do Paraguai, que aconteceu entre os anos de 1864 e 1870. O Brasil ele acaba se envolvendo em um conflito contra o Paraguai, né, que foi o maior e mais importante conflito ocorrido até hoje na América do Sul. Né? A maior guerra que o Brasil já se envolveu e a maior guerra aqui da região da América do Sul. É a guerra contra o Paraguai, né, ou guerra da Tríplice Aliança. Ela vai unir Brasil, Uruguai e Argentina contra o Paraguai. Por que isso aconteceu? O Paraguai ele se tornou independente antes do Brasil. Né? Em 1811, o Paraguai já tinha se tornado independente, e o Paraguai, ele, no momento, desde a sua independência, ele vai enfrentar algumas dificuldades para garantir o espaço dele no comércio externo e na relação com os países vizinhos, Argentina, Brasil, Chile e por ali. Primeiro porque a gente tem que imaginar o seguinte, o Paraguai, ele é um país isolado dentro do continente, ele não tem ligações para o mar. Então, o que acontece? O que ele produzia, ele tinha para entrar no comércio externo, tanto com os vizinhos, quanto para outras regiões do mundo, para escoar a sua produção, ele dependia dos rios. O problema é que quando o Paraguai se torna independente por volta de 1811, a Argentina ela não reconhece imediatamente a independência paraguaia. E, além de tudo, vai tentar dificultar a navegação dos paraguaios na Bacia Platina, que é esse mapa aqui. Ó. A Bacia Platina é toda essa região, com esses grandes rios navegáveis,
nós temos aqui o Paraguai, nós temos aqui o Rio Paraná, a Bacia Platina ela vai fazer ela é basicamente o Rio Paraná, o Rio Paraguai e é o Rio Paraná, o Rio Paraguai e o Rio do Uruguai, né? E aí, sem saída para o mar e sem poder contar com acordos de navegação com a Argentina, né, para escoar os produtos por esses rios, o Paraguai, a partir ali da sua independência, ele vai iniciar uma política de desenvolvimento voltada para a autossustentação, ou seja, desenvolver-se internamente, produzir, dinamizar a sua economia interna. E isso, durante muito tempo, dá certo. Até ele se torna independente em 1811. De 1814, com o presidente José Gaspar de Francia, o país ele vai manter-se relativamente isolado em relação tanto aos seus vizinhos, Argentina, Uruguai, Brasil, etc., e também em relação ao comércio exterior, ou seja, ele não exportava, ele se voltou para a questão interna. Aí, com a morte desse presidente, em 1840, assume o poder, o nome do presidente que assume após ele foi o Carlos Antônio Lopes. E ele procurou romper esse isolamento, né, do país em relação a seus vizinhos. Ele rompe esse isolamento buscando industrializar o país, né, seguir no caminho da indústria, promoveu, no caso, a construção de ferrovias para a exportação de produtos, de seus produtos. E aí ele morre, e no lugar dele, quem assume é o seu filho chamado Francisco Solano Lopes. E aí, assim como o pai, ele vai dar continuidade, isso já em 1862, ele vai dar continuidade ao projeto de modernização do país. Aí o Paraguai ainda não tinha acordo de navegação comercial no rio da Bacia da Plata, na Bacia Platina. E aí, por isso, ele tinha problemas para o escoamento de sua exportação, porque ele ficava dependendo, ficava à mercê dos seus vizinhos, principalmente da Argentina e do Uruguai. Aí a gente tem que entender a relação entre o Paraguai e o Uruguai para a gente entender por que iniciou o conflito. Lá no Uruguai, desde a independência que aconteceu em 1828, já um pouco depois do Brasil, né? Lembra que o Uruguai pertenceu ao Brasil, nós tivemos lá a guerra da Cisplatina. Então, desde a sua independência, dois grupos políticos disputavam o poder internamente no Uruguai. De um lado, os blancos, que eram os grandes proprietários rurais, e do outro lado, os colorados, que eram formados principalmente por comerciantes. E aí, a partir de 1864, o Brasil acaba, por conta de interesses comerciais brasileiros e uruguaios, é claro, o Brasil acaba invadindo o Uruguai e colocando no poder um colorado, ou seja, um grupo ligado aos comerciantes, na presidência do país, tirando os blancos, né, os grandes proprietários do poder. Acontece que os blancos eles eram mais aliados, né, mais próximo ao Solano Lopes, e aí o Solano Lopes viu na vitória dos colorados, com a ajuda do Brasil, uma ameaça a navegação dos navios paraguaios na Bacia Platina. E aí o que isolaria completamente o país, né? Ia dificultar o comércio paraguaio. E aí por isso ele acaba, o Solano Lopes, né, presidente do Paraguai, rompendo relações diplomáticas com o Brasil. Porque ele viu naquele processo do Brasil colocar no poder um colorado, uma ação do Brasil no sentido de dificultar a política externa paraguaia. Ele vai romper as relações diplomáticas com o Brasil, vai invadir a província de Mato Grosso e vai aprisionar um navio brasileiro no Rio Paraguai. A partir desse acontecimento, o Brasil vai assinar um acordo, assinar com a Argentina e com o grupo, né, que ele tinha colocado no poder no Uruguai, os colorados, um tratado que ficou conhecido como Tratado da Tríplice Aliança, Brasil, Argentina e Uruguai, pelo qual os três países acabaram declarando guerra
ao Paraguai. Estava iniciada a Guerra do Paraguai. E aí o desenvolvimento e o desfecho da guerra. O Paraguai ele tinha se modernizado, era um país, nesse momento, era o país mais desenvolvido dessa região, e ele acabou conseguindo algumas vitórias iniciais, mesmo ali lutando contra 3 grandes países, né, seus vizinhos aí, Brasil, Argentina e Paraguai, e mostrou uma grande capacidade de resistência. Isso fez com que a guerra se tornasse muito mais longa do que se imaginava e cara e penosa para os governos aliados, Brasil, Argentina e Uruguai. Principalmente o Brasil, que teve que aumentar muito os gastos, teve que, para continuar, né, no conflito, ele teve que recorrer a empréstimos externos, né? Isso fez com que o Brasil começasse a contrair uma grande dívida para vencer a guerra. É um momento que muitos brasileiros são forçados, né, as pessoas livres são forçadas a se alistarem no exército para combater na Guerra do Paraguai. E o governo imperial ele até prometeu a alforria para os escravos que fossem combater na guerra, né, que entrasse na guerra e que voltasse vivo, é claro, né? Ele prometeu que libertaria esses escravos. Muitos escravos vão lutar em troca da sua alforria, da sua liberdade. Aí, a partir de 1868, as tropas aliadas, né, Brasil, Argentina e Uruguai, eles começam a conquistar muitas vitórias, né, sobre o exército do Paraguai, até a derrota final do Paraguai em 1870, que é quando morreu o governador do Paraguai, o Solano Lopes. Aí o problema é que o Paraguai foi arrasado nesse conflito, acabou o país. O Paraguai ele perdeu parte do território, né, para o Brasil e para a Argentina, e teve a população masculina praticamente dizimada, 90%, só para você ter ideia, há estudos que dizem que 90% dos homens ali maiores de 18 anos no Paraguai nesse período morreram. Virou um país feminino, um país de muitas mulheres viúvas. E aí, além disso, o país ele foi obrigado a pagar uma indenização de guerra, né? Na verdade, não chegou a pagar porque eles não tinham recursos para pagar, acabou o país. E essa dívida, por conta da guerra, só foi perdoada pelo governo brasileiro em 1943. Aí o Brasil não obteve vantagem nenhuma com o conflito, praticamente, né? Contraiu muitas dívidas, e estima-se que cerca de 50 mil brasileiros tenham morrido, né, no conflito. E a economia nacional ficou muito prejudicada, porque todos os esforços do país foram voltados para a guerra, e aí isso fez com que aumentasse o endividamento brasileiro e a inflação começasse a subir, né, uma forte alta na inflação. Nós vamos, por enquanto, parar por aqui. Na próxima aula a gente termina o assunto. Aí eu vou colocar as questões que vocês já devem respondendo agora, e na próxima aula a gente continua um restante, depois que eu explicar outra parte da atividade, e aí na próxima aula eu deixo a devolutiva para vocês devolverem toda a atividade. Até a próxima aula.